Não, vai ser mudando. Tá, mas você não quer que faça uma live de vocês fazendo? No meu? É? Ou não? Acho que não precisa, não. Depois ela vai me mandar. Você tá? Já? Uhum. Então vamos lá, pessoal, esperando, aguardando aí todo mundo entrar. Aguardando nesse domingo, agora com uma pessoa muito importante para a minha trajetória, que é o Daniel Carletti, que fez parte aí da minha história. A Naline também, que está aqui no backstage, mas depois estarei entrevistando essa deusa também, que eu quero saber da história dela, da Patrícia Carletti também. E eu convidei o Daniel, obrigada Daniel por você ter vindo. É um prazer. Para mim é uma honra estar aqui na Imperium. Gratidão. Para você contar da sua história, eu gostaria que... Eu estou convidando pessoas importantes do cenário tântrico, pessoal, para deixar aqui registrado no canal a história, a trajetória de cada um. E eu já tenho alguns nomes confirmados aqui, como o Gilson Nakamura, o João, a Marinês, enfim, vários nomes aí, surpresas que eu vou contar para vocês ao longo do Naline, a Patrícia Carletti. Mas eu vou chamar outras pessoas também, como neurologistas, psicólogos, enfim, outras pessoas, não só do Tantra, né, mas assim, do bem-estar, da saúde, enfim, para ficar aqui. E aí a gente ir consultando, sabendo, tendo essas dicas, sabendo a história da pessoa, a agenda da pessoa, a dica da pessoa. E aí vocês vão poder consultar num canal só. E trouxe o Daniel aqui para ele falar da história dele, a agenda, os projetos, para vocês conhecerem, porque é um cara incrível. Daniel, conta a tua história pra gente. Bom, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história, né? Bom, de Tantra, a primeira vez que eu ouvi a palavra Tantra, eu tive um trabalho que eu montei com um amigo meu, que era manutenção em residência, marido de aluguel. E aí eu fui prestar serviço numa clínica para uma moça que na época era um casal, né, Rago e Chuba, e a minha irmã trabalhava nessa clínica, lá no Paraíso. E aí lá nessa clínica foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Tantra, mas nada de massagem, eu só ouvi a palavra Tantra lá. Eu sentei no sofá, ela perguntou se eu conhecia, eu falei que não. E aí ela, tá bom, eu vou fazer um atendimento, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei, tá, fui fazer o serviço. Quando eu acabei, ela me pagou e ela me deu um sabonete de cannabis. Isso foi 2007. E aí eu gostei do sabonete e tal, usei um tempo e a minha irmã trabalhava já com Tantra, com massagem tântrica, mas eu nunca tive interesse em saber o que era. E aí em 2009 eu passei por uma separação, né, do meu primeiro casamento, tive uma depressão muito forte e eu lembro que eu me tranquei num quarto com 1 litro de uísque, 3 maços de cigarro e um DVD do Fábio Júnior. E aí a minha mãe ligou para minha irmã preocupada, falou, seu irmão está passando por uma situação assim, assim, assado, vê o que você pode fazer para ajudar ele. Aí ela me ligou e falou, Dani, eu estou precisando que você venha arrumar meu computador. Na época eu trabalhava com informática, né? Eu tinha passado por uma dificuldade com o meu sócio tinha me roubado. E quando eu descobri já era tarde pra caramba, a gente já estava devendo um monte de coisas lá. E aí eu resolvi ir na casa da minha irmã, arrumar o computador dela. Eu acabei de arrumar, ela falou, a minha clínica é nessa rua, quando você acabar você desce lá pra mim te pagar. Eu falei, tá bom. Demora 1 hora mais ou menos pra mim arrumar o computador. Terminei de arrumar, desci. E aí, na hora que ela me pagou, ela falou, você não quer receber uma massagem? Eu falei, mas como que é essa massagem? É uma massagem tântrica e tal. Eu falei, mas tem que ficar pelado? Ela falou, tem. Eu falei, então não vou. E aí
Fui embora para minha casa, no outro dia ela inventou uma outra coisa para fazer lá. Ah, eu sei que você não é pedreiro, mas tem um buraco aqui para tampar debaixo da pia, que está saindo um mau cheiro, você pode vir ver? Aí fui ver e tal. Ah, e você não quer receber uma massagem? Eu falei, não. Aí eu tinha, como eu falei, eu tinha me separado, estava passando por aquele processo de pensão alimentícia e tal, e tinha recebido a intimação de um oficial de justiça, que não sei o que ia ter audiência. E aí, com a cabeça fervendo, né, eu lembro que eu tinha bebido pra caramba num dia antes, e aí a secretária dela, que trabalhava na época lá, falou pra mim, Dani, recebe uma massagem que vai te fazer bem. Eu falei, tá bom, mas eu posso ficar de cueca? O nome dela era a Raquel. Eu falei, Raquel, eu posso ficar de cueca? Ela falou, pode. Na sala, você não é obrigada a nada. Eu falei, tá bom. Ah, você quer fazer com quem? Aí tinha umas meninas que trabalhavam lá, eu falei, eu quero fazer com aquela morena bonita ali, né? E aí, subi pra sala, ela falou, você pode ir tomando banho e tal, que ela vai se preparar e ela já vai te atender. E aí eu subi, tomei banho, me sequei, coloquei a cueca e deitei lá no futon. E aí essa moça, ela entrou na sala, a sala estava meia luz e ela começou a fazer a massagem em mim. A massagem que eu recebi, ela é uma massagem que ela se chama Eros Massagem. Quem desenvolveu essa massagem foi a minha irmã, a Patrícia. E ela é uma massagem que ela não tem nada a ver com a massagem tântrica tradicional que a gente conhece, que é a sensitive e depois o linga. A Eros Massagem, ela é uma massagem de acolhimento, ela é uma massagem amorosa, que tem abraço, tem colo, então é fantástica essa massagem. E aí, eu me lembro que a terapeuta, ela ia fazendo a massagem e aí ela falava pra mim assim, Daniel, livre-se dos seus excessos. Legal. E aí eu falei, cara, o que será que essa menina tá querendo dizer, né? Aí eu usava uma correntinha com um cristal, eu falei, excesso deve ser o cristal, né, que ela trabalha com energia. Não conhecia absolutamente nada. Aí tirei a correntinha, coloquei do lado e a massagem foi rolando e eu... Sabe quando você tá com vontade de chorar, mas automaticamente o julgador já vem e fala assim, você vai chorar na frente de uma mulher que você nunca viu na sua vida, que você não conhece? Aí eu respirava e, Daniel, livre-se dos seus excessos. Eu falei, cara, não é possível que ela tá falando da cueca. E eu morrendo de vergonha, sabe? Eu falei, eu tô de costas mesmo, ela não vai ver nada de importante, vou tirar. Aí, todo duro lá, tirei a cueca que eu coloquei do lado. E essa massagem, ela é feita com óleo quente. Então ela ia deslizando a mão e jogando o óleo no meio do dedo dela, assim, sabe? Então, teve um momento que eu me senti como se eu estivesse dentro da barriga da minha mãe, no útero mesmo. Legal. E ali eu acho que eu tinha nessa época 24, 25 anos, eu não lembro direito. Mas eu me lembro que foi desse dia para antes, eu não me lembro de ter chorado de uma maneira tão libertadora igual eu chorei aquele dia. Eu me lembro que a hora que eu voltei, a hora que eu acordei, eu estava deitado numa posição fetal, no colo dela. E ela estava, naquele momento ali, desculpa se eu chorar, tá? Naquele momento ela fez uma coisa importante para mim, que ela estava me validando. Sabe, ela estava falando palavras positivas para mim, tipo, você é capaz de realizar as coisas, você vai realizar seus sonhos. E aquilo ali, aquelas palavras dela, até hoje, quando eu estou pensando em desistir, quando eu estou fraco, eu me lembro daquelas palavras daquele dia. E aí eu me lembro que ela me deu um abraço, eu desci e eu já não desci com medo de ir na audiência que eu ia ter por conta dos meus filhos, né? Então, só que aí o que aconteceu? Eu meio que contra-transferi para a terapeuta o que eu tinha sentido. E aí fiquei mandando cartinha, fiquei apaixonadinho, sabe? Tipo, vamos sair comigo e tal. Ela, não, eu sou casada, você tá confundindo as coisas e tal. Aí depois de tentar uns 15, 20 dias, aí eu desisti. Falei, então, já que ela não quer nada, então tá bom. Aí foi
cuidar da minha vida, fui fazer outro trabalho em uma outra clínica que a minha irmã tinha na Vila Mariana. E aí eu me lembro que passou, acho que uns 4 meses, e a minha irmã falou assim, Daniel, eu estou precisando de lençol na outra clínica, você está com um carro, você não pode pegar e levar lá para mim? Isso acho que era umas 5 horas da tarde. Eu falei, tá bom. Coloquei os lençóis no carro, fui levar, na hora que eu fui levar, eu toquei a campainha, quem abriu a porta foi essa terapeuta. Ai, oi, como é que você tá? Que não sei o quê, tudo bem? Nunca mais te vi e tal. Conversamos e tal. Eu entreguei o lençol e aí eu perguntei, e você, como que tá a sua vida e tal? Aí ela falou assim, eu me separei. E quando ela falou, eu me separei, eu caí. Tipo assim, eu ajoelhei na hora, falei, então você aceita jantar comigo hoje? Ela, não, porque é muito cedo e tal. Eu falei assim, é Naline, né? Eu falei, Naline, eu não tô te pedindo pra transar comigo, pra beijar na minha boca, eu não tô te pedindo nada, a gente só vai sair pra conversar. Pode ser? Eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Ah, pode. Aí a gente saiu, tal, fomos jantar. E aí nesse jantar a gente já meio que se conheceu um pouquinho melhor. Aí começamos a trocar mensagem, né? Na época não existia o WhatsApp, era SMS ou um aplicativo que tinha no computador MSN. Então a gente ficava conversando no MSN, sei lá, até 3, 4 horas da manhã. Todo dia a gente conversava. Até que aconteceu um dia da gente se encontrar, eu falei pra ela, pra gente ir num shopping, né? Era aniversário dela, eu comprei uma lingerie pra ela. A gente fomos ao shopping jantar, e aí lá aconteceu o primeiro beijo. Aí quando a gente estava saindo, a minha irmã me ligou e falou assim, Dani, eu tô aqui no América, no Jardins, num restaurante, eu tô jantando aqui, você não quer passar aqui para jantar comigo? Eu falei, olha, eu já jantei, mas eu não vou fazer satisfeito, eu vou, né, só que eu tô com a Naline, tudo bem, ela é comigo? Aí ela, nossa, ela tá com você? Eu falei, tá, ela pode ir junto? Falou, pode. Aí eu virei pra Naline e falei assim, Naline, você tá preparada para perder o seu emprego? Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque a felicidade incomoda algumas pessoas. E quando rolar lá na clínica que você está namorando comigo, você vai ser cortado. Ah, tem certeza? Eu falei, absoluto. Foi dito e feito. No outro dia, quando o meu ex-cunhado, na época, né, que ele também era dono da clínica, ele descobriu, ele cortou ela. Aí ela foi trabalhar com um cara que ele parou de trabalhar com Tantra, mas ele é um excelente terapeuta. Esses dias ele estava até numa live, se eu não me engano, com o Ananda Prem. O nome dele é Leandro Heck. Ele é um terapeuta fantástico. Eu conheço o Leandro, é maravilhoso. Então a Naline foi trabalhar com ele e com o pai dele. Eles tinham aberto uma clínica ali na Vila Mariana também. E ela foi trabalhar com eles. Só que todos os dias eu vinha para Vila Mariana, eu chegava aqui por volta das 7 da noite, e aí a gente ficava andando na Vila Mariana, eu e ela, até das 11h30, que era a hora que eu tinha que pegar o ônibus para voltar para Pirituba, que eu morava em Pirituba. A gente estava procurando uma casa para alugar, que ela queria ela tinha um sonho de abrir o espaço dela. Eu falei, eu não entendo nada de Tantra, mas eu te ajudo a montar o espaço e se precisar de manutenção na casa eu faço. Né? E aí, acho que depois do Leandro, ela foi trabalhar com o Ananda, até que ela conseguiu abrir a clínica dela. Conseguimos alugar uma casa ali no Napoleão de Barros, onde nós ficamos 12 anos. Aí na hora de montar o nome, né, eu falei, o que significa Naline? Naline significa flor de lótus. Eu falei, então o nome tem que ter o seu nome mais Tantra. Então vamos colocar Tantra Lotus, que é Naline, né? As pessoas pensam que o Tantra Lotus é meu, mas não é. O Tantra Lotus ele é da Naline. O que eu tive era o Samadhi, que eu montei com a Sandra, né? E aí na pandemia a gente teve que fechar por conta do que aconteceu, né, no país todo, no mundo todo, né? Então, e aí o Tantra Lotus ele já tem 18 anos, já vai
Uau. Ela vai completar a maioridade, Tantra Lotus já está... E em que momento que você entrou no Tantra, Dani? Então, daí quando ela abriu a clínica, trabalhava ela, a prima dela e uma amiga dela que ela conheceu quando ela trabalhava na época na Leroy Merlin, que era a Cícera. E aí, como trabalhava só as três, terapeuta homem naquela época era muito difícil de ter que trabalhasse com massagem tântrica. E aí ligava muito casal, eu queria um atendimento para casal, homem e mulher e tal, eu só tenho mulher. E aí ela sempre ficava me incentivando, você tem que começar a atender, a sua mão é boa, você tem energia e tal. Eu falei, cara, eu não sei se eu consigo. Mas vamos tentar, né? Aí tinha uma terapeuta na época da rede metamorfose, chamada Devadipta. E aí a Devadipta, ela é do Rio de Janeiro, ela ia vir para São Paulo, eu entrei em contato com ela, falei, olha, eu queria marcar um curso individual, você consegue dar? Eu consigo, só que você não consegue mais pessoas e tal. E aí ela veio para São Paulo, ela deu o curso para mim, para a Naline e para a Cícera na época. A gente já tinha entrado uma outra moça, que era a Giovana. Aí fizemos o curso e tal, só que aquele curso eu ainda achei que era muito pouco. Eu ainda não tinha coragem de fazer a massagem. Aí fui fazer com outra deva, que era a Deva Manisha. A Deva Manisha, ela faleceu, se eu não me engano, em 2011, 2012. Ela teve um ataque do coração e faleceu. Eu fiz um curso com ela, depois fiz um curso com a Lopa Deva, depois eu fiz com um monge, o Bento Carlos, que é um excelente professor de Tantra também. Ele só não curte muito Neo-Tantra, mas de Tantra ele é um bom professor. Do Ananda, tudo quanto é palestra que tinha, encontro com a Ananda Pen, café com a Ananda Pen, tudo que tinha eu ia. Eu consumi muito Ananda, na época não existia essas palestras maravilhosas que ele dá no YouTube, no Instagram, né? Quem mais que eu fiz na época? Tinha... Eu sei que aonde tinha... é Tantra ou é meditação, eu ia. Tinha o Suresh, que tinha uma casa aqui no Paraíso também, que ele tinha encontros de meditação ativa. Então eu ia bastante nas meditações do Suresh. Tinha muita coisa. Até que um dia eu vi eu fui, né? Eu estava terminando o meu curso uma universidade de Tantra, só que na época que eu fiz o curso na Umani, ele era diferente do curso que tem hoje. Eu não sei se hoje pode ter toque, mas na época que eu fiz não podia. Não podia ter nudez e nem toque físico. E aí eu não consegui concluir a minha formação na Umani por conta dessa questão de pensão alimentícia, porque na época eu tive audiência, aí eu tive que começar a gastar dinheiro com advogado, com um monte de coisa, eu não consegui concluir essa formação. E aí eu estava folheando uma revista um dia e eu vi uma reportagem sobre um cara lá que dava aula de Tantra e tal, e o cara era... o nome dele é Gilson, mas o G era de ponto G, que ele era especialista em ponto G. E naquela época eu estava procurando um diferencial para mim poder trabalhar, para mim ser diferente dos outros terapeutas. Porque eu sempre pensei assim, eu falei assim, cara, se eu for trabalhar com um homem, eu quero, sei lá, ser especialista em ejaculação precoce. Só que eu quero ser o mais, pode falar foda aqui, né? O mais foda de São Paulo. Se eu for trabalhar com, sei lá, falta de ereção, eu quero ser foda na falta de ereção, com trauma, com qualquer coisa. E aí eu vi essa questão do Gilson na revista e falei assim, eu vou fazer um curso com esse cara. Aí eu olhei na época, entrei no site deles lá, R$1.800 era o curso na época. Eu falei, nossa, pra mim hoje não tem como eu pagar 1.800. Nossa, na época, hein? Na época. E aí passou um tempo e tal, aí eu vi que ele estava dando um curso em Curitiba, ele ia dar um curso em Curitiba e ele tinha saído do Metamorfose. Aí peguei, liguei pra ele, aí ele falou assim, cara, esse daqui vai ser em Curitiba, mas daqui um mês eu vou dar uma aí em São Paulo, você não quer fazer em São Paulo? Que aí já é melhor pra você.
Eu falei, putz, pra mim é melhor ainda, porque aí eu vou juntando mais o dinheiro pra mim te pagar à vista, né? E de 1.800, eu lembro que na época caiu para 800 o curso dele. Então, aí, o que eu fiz? Eu fui juntando dinheiro, porque na época eu trabalhava com manutenção de computador e ajudava na Aline na clínica lá, que ela já tinha montado. E aí, quando chegou o dia, eu fui lá no curso, tinha uma moça que eu tinha conhecido, numa meditação que eu fui, do Ronald Fuchs. Conheci essa moça, uma japonesa chamada Ruth. E conversando lá, minhas ideias, bateu com as ideias dela, tal, a gente acabou tendo uma amizade, e aí eu falei, Ruth, vai ter um curso de um cara aqui em São Paulo, só que eu tô com medo de ir sozinho. E eu não quero ir com a minha parceira, porque se eu for com ela, eu não quero me mostrar vulnerável lá pra ela, eu não quero chorar na frente dela, eu não quero, sabe, eu ainda tinha essa de machão, né, do macho alfa, né? Aí a Ruth falou, não, eu vou com você, tudo bem. Só que chegar lá a gente não precisa fazer junto, faz com quem estiver lá. Ah, beleza. Aí, quando chegou lá, tinha o pessoal para fazer e tinha umas moças que a Gorete mandava muitas meninas para os cursos. Gorete Rodrigues? Que legal. Ela mandava as terapeutas dela para fazer os cursos do Gilson. Do Gilson, através da Marinês, não era? Não, nessa época não tinha nem a Inês ainda. Sério? A Inês, o primeiro curso de massagem tântrica da Inês, eu já era assistente do Gilson. Olha que da hora. Eu me lembro que no primeiro curso da Inês, ela não queria tirar nem a parte de cima da roupa. Ela estava travada ali, sabe? Eu ia lá no ouvido dela, falava, deixa o corpo sentir e tal. E aí ela foi tomando coragem e conseguiu. Então, nesse daí não, nesse tinha outras moças, que agora eu não me recordo do nome, mas porque faz bastante tempo, isso foi em 2000 e o meu primeiro curso com o Gilson foi em 2009. Nossa, faz tempo mesmo. Faz tempo. E aí eu me lembro quando acabou esse curso, eu conheci um japonês, o nome dele é Ricardo Shin. Ele é um puta de um amigo que eu fiz nesse primeiro curso do Gilson. Ele mora no interior. E eu me lembro que conversando com o Ricardo falou assim, cara, você tem uma pegada de terapeuta. Eu acho que eu tava observando você fazendo a massagem lá e você vai mandar bem e tal. Aí eu já, putz, se ele tá falando, ele já conhece, né? Ele já é terapeuta. Aí acabou o curso, no domingo à noite o Gilson me chamou, eu fui me despedir dele e tal, porque nesse curso eu tive um processo muito forte na êxtase total. Do nada lá, respirando, a menina que me falou depois, que eu não me lembro muito, mas ela falou que eu comecei a apertar minha garganta. Apertar, e aí eu comecei a tossir e cuspir sangue. Nossa. E aí na hora da integração, quando eu voltei, que eu coloquei a mão, que eu senti o gosto de sangue, eu levantei assustada, ela falou, calma que depois ele fala com você. Aí eu fui falar com o Gilson, eu falei assim, por que aconteceu isso comigo? Ele falou, você tem muito bloqueio no Vishuddha, você precisa meditar, você precisa trabalhar o Vishuddha. Eu falei, mas que diabo é Vishuddha? Ele falou, Vishuddha é o chakra laríngeo e tal, da comunicação, provavelmente você deve ser uma pessoa muito tímida e tal. Eu falei, nossa, me descreveu, né, que eu era muito tímido, eu ainda sou. Saco, né? E aí ele pegou e falou assim, olha, eu estou precisando de um assistente. Aqui em São Paulo eu não tenho assistente, eu dou curso no Brasil todo, agora que eu saí do Metamorfose eu estou rodando no Brasil todo. Você não quer ser meu assistente aqui em São Paulo? Eu falei, sério? Aí ele falou, sério, só que tem uma condição. Eu falei, qual? Aí ele falou assim, você tem que fazer o Caminho do Amor. O tema 1 tem que ser feito. O que é o tema 1? Ele falou, o tema 1 é eu sou o problema e eu sou a solução. Ele falou, vai ter esse ano ainda, só que só vai ter no Rio de Janeiro e é semana que vem. Eu falei, me inscreve. Aí partiu o Rio de Janeiro, aí fomos pro Rio e tal, a Naline fez comigo o Caminho do Amor, já tinha algumas meninas trabalhando com ela, as meninas fizeram também. E assim, nesse Caminhos do Amor eu me lembro que foi a primeira vez que eu respirei com consciência, sabe?
De eu poder sentir de verdade o poder que tem na minha energia. E aí quando eu voltei, aí o Gilson falou, ó, o próximo curso aqui em São Paulo você já é meu assistente. Eu falei, assistente, aí ele falou, né, tem que chegar a tal horário, tem que fazer tal coisa, eu vou ir te instruindo. E aí eu comecei a ser assistente dele. Foi aí que eu fui ter conhecimento do que é a caixa de som, microfone, como que liga, o que é cabo P10, cabo P2, porque eu perguntava, sabe? Eu não sou essa pessoa de ficar assim, e o Gilson, o que é isso? O que é aquilo? Mas eu não ficava enchendo o saco dele. Mas a hora que eu via que tinha acabado o curso, que ele estava descansado, eu perguntava, Gilson, como que é para fazer isso? Como que é para amarrar os colchonetes? Porque ele amarrava para viajar depois, né? Que ele colocava em avião. Como que limpa os aparelhos depois que acaba o curso? Como que você gosta que está a mesa quando você chegar no próximo curso? Então eu fui começando a desenvolver uma profissão que nem existe, que é ser assistente do Gilson. E até hoje, quando eu falo com ele, eu falo, cara, você pode ter certeza que não é o meu ego. Mas eu fui o seu melhor assistente. Aí ele fala, foi, cara. Foi. Eu lembro que ele chamava eu de contador. Ele falava, você é contador, mas não no sentido de contar, de fazer contas. Mas você é contador porque você é uma pessoa que eu posso contar. Eu falo, então, ganhei meu dia, né? E aí depois veio a Inês. Aí a Inês foi ser assistente dele também. Eu fui... meio que ensinando a Inês a ser assistente, como que era, como que se comportava. E eu fiz uma parceria muito forte assim, com a Inês. Eu lembro que o Gilson era quem conduzia o curso, mas quem fazia as coisas acontecer ali de verdade era eu e a Inês. Eu e a Inês era tipo, sei lá, água e fogo, sabe? Eu olhava para a Inês já sabia o que eu ia fazer ou o que tinha a fazer. E o Gilson também, às vezes o Gilson ele não precisava falar, Daniel, vai lá, Inês, ele olhava pra gente e a gente estava fazendo, sabe? E os cursos do Gilson, você sabe como que é, o Gilson ele não fica sentado, parado. O curso do Gilson é pauleira, uma energia, nossa, incrível, né? O curso do Gilson E aí eu fiz, esses dias eu estava contando quantos certificados do Gilson eu tenho lá, eu tenho 23 certificados só do Gilson. Nossa! Então, eu acho que eu nem precisava de uma formação, porque eu passei fora os caminhos do amor, porque eu sempre falo, terapeuta que não medita, que nunca fez caminhos do amor, na minha opinião, é meio terapeuta, sabe? Porque se você não sentir na sua pele ali o que é, e caminhos do amor, nossa, tinha caminhos do amor que eu ia pra minha casa, xingando, que japonês filha da puta, que não sei o que, nunca mais eu vou nos cursos dele. Chegava no outro, eu tava lá. Sabe, tinha a turma do Caminhos do Amor, a gente fez uma conexão muito forte com o pessoal de Brasília, de Curitiba, de Minas, tinha muita gente que vinha do Brasil todo, e Caminhos do Amor eu costumo dizer que foi o que me transformou, assim. É claro que os cursos de massagem tântrica, cada um que eu podia participar, eu pegava situações onde era conflitante para mim também, que nem fazer massagem em um homem. A primeira vez que eu fiz foi num curso do Gilson. Que o cara falou, pode tocar eu. Quando eu fui ver, tava eu, o Gilson e a mulher do cara fazendo massagem nele. Esse cara, quase que ele foi pra lua e voltou. Se não foi, eu não sei não. Mas foi assim, foi a primeira vez que eu toquei um homem com amor, sabe? Com devoção, de você entender que você está tocando um espírito aprisionado dentro de um corpo. E pra mim, assim, quando eu vi a divindade daquele cara surgir, eu falei assim, agora eu entendi o que eu tenho que fazer dentro da massagem tântrica, sabe? Uma das coisas que eu acredito muito dentro da terapia tântrica é que a gente está despertando a divindade daquela pessoa. Total. Só que muitas pessoas pensam que é o que, só porque eu sou o Daniel, macho, foda, o meu Deus ele tem que necessariamente ser masculino. E não é, o Daniel Odier ele fala muito no livro dele, né? Que a gente tem o masculino e tem o feminino também.
Só que quem que está desperto, quem que está aqui conversando? É o masculino. O meu feminino, ele está adormecido, porque desde criança eu sou ensinado ao quê? Não pode usar rosa, não pode chorar, não pode usar maquiagem, você tem que ser o machão, você tem que ser o comedor. Então, isso vai fazendo com que o nosso feminino, ele fica adormecido também. Então, quando a gente dá essa autorização para o feminino vir, não tem pagamento melhor do que o outro dia, que você sente, você fica com o corpo todo dolorido, mas você sente que você teve algo positivo, que você se transformou um pouquinho, né? Então, e aí em 2015, eu sempre fazia os cursos do Gilson focado nisso. Eu quero ser especialista em ejaculação feminina. Só que eu nunca consegui. Pelo método Devani Shock, que é o que o Gilson ensina, eu nunca consegui fazer uma mulher ter um skirt, né? E aí em 2015, eu conheci, em janeiro, teve um curso do Gilson, eu era assistente, eu conheci um rapaz chamado Juan. O Juan, ele foi assim, um anjo que caiu ali no curso do Gilson, ele é mexicano, porque foi ele que me apresentou tanto o Tantra de Isis quanto o White Tiger Tantra. Que ele, na época, eu estava conversando com ele, eu falei, cara, eu queria fazer isso daí, é o que o Gilson acabou de fazer. Só que eu não consigo, ou eu tenho medo, ou eu faço errado, eu não sei o que é. Aí ele falou assim, Dani, vai ter um curso em outubro, nos Estados Unidos, de um cara chamado Steve Pickles. O Steve Pickles, ele é o cara mais expert nesse assunto que eu conheço, que eu já ouvi falar. E eu vou fazer esse curso. Se você quiser ir comigo, a gente gasta, fica junto lá, as despesas a gente faz junto. Eu falei, cara, mas quanto será que é, né? Em euro era na época o curso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou respirar nesse curso. E aí no domingo teve a êxtase total do Gilson lá. Eu na assistência, mas eu respirando ali, sabe? Eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso. Quando chegou outubro, eu tinha o dinheiro do curso e ainda tinha mais. Já tinha feito toda a minha documentação e tal, já tinha entrado em contato com o Juan, onde que a gente ia se encontrar, e aí eu fui fazer. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que agora eu vou fazer um curso e tal. Aí quando chegou lá, tinha um letreiro onde passava a tradução, né, do que eles iam falando. Passava em espanhol, depois em inglês. Não, em inglês é o que eles falavam. Mas passava em espanhol, passava em japonês e em português. E aí eu lembro que a menina entrou, a gente estava sentado em volta, ela entrou, ela sentou na cadeira, ela entrou com um sobretudo, ela sentou na cadeira assim, abriu a perna e ela falou assim, hoje vocês vão aprender que fazer com que uma mulher ejacule não é o mérito seu, é o mérito dela. E que toda mulher consegue ejacular e não tem nenhum segredo. Aí ela abriu a perna, fez 2 estímulos assim, o negócio voou. Quase que pega no rapaz que estava chantando. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Aí ela pegou e falou assim, só que vocês não vão tocar em ninguém, vocês vão só assistir. Falei, fiquei meio decepcionado, né? Porque a gente vai para um curso querendo tocar nas pessoas. Mas eu acho que eu aprendi muito mais só olhando, porque ele faz a massagem numa maca, né? Ele tem um assistente dele que vai ajudando ele. E você consegue enfiar a sua cara lá e olhar exatamente o jeito que ele está fazendo, sabe? Como que é ele fala muito sobre as glândulas, sobre o mapeamento que você tem que fazer. Ele fala a respeito de tudo e principalmente do tempo, né? Que não é você chegar lá, enfiar o dedo e pronto, acontece. Você tem que dar o tempo da resposta corporal da pessoa para acontecer. E aí quando eu voltei, até hoje eu lembro o nome dessa minha interagente, o nome dela é Patrícia, uma médica. Eu lembro que quando eu voltei, eu cheguei aqui em São Paulo no domingo à noite, e aí ela me mandou uma mensagem, você pode me atender amanhã? Eu falei, posso. Só que eu já pensei, você que vai ser minha cobaia. Mas a hora que eu fui fazer a massagem nessa mulher,
Eu lembro que ela foi subindo na parede e eu fazendo o estímulo, ela começou a ejacular em cima de mim e eu gargalhava, eu dava risada, assim, não conseguia, sabe? E foi assim... Vitória, né? Vitória. Nossa, foi fantástico, porque naquela época eu tenho consciência de que era o meu ego também, sabe? De homem. Claro, claro. Mas eu sabia que aquilo ali ia mudar a maneira como eu fazia a massagem, sabe? Que eu ia agora poder falar assim, eu sou especialista nisso. Claro, uma celebração. Sim, eu podia falar, agora eu tenho um caminho a seguir, sabe? Agora eu tenho algo a oferecer que vai mudar o meu trabalho. Só que uma coisa que jamais eu fiz é falar que o método é meu, não é. Não, sim. Né? O método ele é do Steve O que é Jobs. muito bacana e muito, aliás, muito válido, assim, muito destacado de dizer, porque tem muita gente que se aposta no método dos outros, né? Sim, Não. infelizmente tem e às vezes é pessoas com consciência e às vezes é pessoas sem consciência, né? Que nem às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha com o método Devane Choque? Cara, eu fiz curso com uma pessoa que é autorizada a ensinar o método Devane Choque. Só que eu não sou formado pela comuna. O que eu já fiz de curso na comuna, Metamorfose, ou com o Unichoque, foi o Caminhos do Amor e o Melt, só. Eu nunca fiz curso de massagem tântrica lá, formação, eu nunca fiz, não por falta de interesse meu, de querer. Mas é por questão financeira mesmo, que na época eu não conseguia arcar com uma despesa tão grande e também quando foi depois de 8 anos, aí eu fui dar o meu primeiro curso, que nem era curso. Que foi o quê? Eu fui num curso que era curso sobre demonstração. Aqui em São Paulo, quem começou com essa moda desses cursos foi o Givan Pramudi e o terapeuta Mukta. Aí, é um curso de demonstração. Eu falei, nossa, que ideia interessante. Eu vou ir em um para ver como que é. Aí fui, como que funciona? Você paga lá um valor baixo, né? Você se senta, ele entra, faz a massagem e acabou. Eu falei, cara, mas pra mim ainda é pouco, sabe? Eu quero mais intensidade. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o White Tiger Tantra pegando mais ou menos o que eu aprendi com o Steve Picos lá na demonstração dele, e eu vou fazer uma aqui em São Paulo, só que eu vou colocar outras coisas diferentes. E aí em 2017 eu fiz o primeiro White Tiger Tantra sobre demonstração. Só que como que eu fiz? Eu fiz no sábado só para homem e no domingo só para mulher. E aí eu estava lendo um livro que chama Deuses Hindus, é um livro da capa preta que tem um Shiva. E ali ali que eu conheci a história do Shiva, do Ganesha, do Hanuman, do Brahma, do Vishnu. E aí eu falei assim, eu vou colocar meditação ativa que trabalhe essas 5 divindades dentro da gente. E aí como que funcionava? Ele chegava de manhã lá, a gente ia no decorrer do dia fazendo as 5 meditações. E a meditação de Shiva, eu me lembro que foi tipo a música da meditação de Shiva. Eu estava em casa assistindo uma série, chama Sobrenatural, e aí começou a tocar uma música onde ia tocando um tambor e a menina ela começava a cantar e no meio da música ela começava a berrar, a gritar, sabe? E eu falei, cara, se eu colocar esses homens pra bater o pé no chão e bater no peito, sabe? Pra pôr a masculinidade pra fora, dá uma meditação que eu posso caracterizar ela como uma meditação de Shiva. E Mari, essa meditação ela foi tão fantástica, tão fantástica. Imagina. Você imagina, no meu primeiro Pode você falar, já arrepio. foram 24 homens, porque começou a acontecer assim, toda mulher que eu atendia falava pra mim, cara, meu marido tem que aprender a fazer isso. Eu falava, manda ele vir no White Tiger. Então quando aconteceu, tinha 24 participantes, 24 homens. A Sandra, ela era minha sócia, ela ficou lá embaixo, quando eu desci ela estava assustada.
Ela falou assim, Dani, parecia que a casa ia cair. Vocês balançaram a casa só com a energia de bater o pé e de bater o pé. Que lindo. Sabe? E essa daí foi a meditação que marcou. E aí quando chegava no final do dia, eu convidei uma cliente minha para ser modelo. E aí, então ela chegava à noite e aí eu fazia a demonstração. Mesma coisa do Steve Picos, falava para eles, ó, vocês podem chegar perto, tá, olhar, só que eu vou fazer a massagem do jeito que eu adaptei, que era o quê? Sensitive, e Ioni, e aí por fim eu fazia a parte do White Tiger. E foi assim, foi sucesso. E aí no domingo eu fiz das mulheres, eu coloquei também 5 divindades, né, que era Kali, Durga, Parvati, Lakshmi e Sarasvati, que foi fantástico também. E na parte final eu tive a ideia de comprar flores e na parte final entregar flores para todas as mulheres, sabe? E eu me lembro até hoje que eu coloquei na parte final uma música do Vando, que ele fala, toda mulher gosta de ser tratada com muito carinho. Cara, na hora que começou a tocar essa música, eu comecei a chorar e entregar. Eu não aguentava entregar flor para essas mulheres. Tão show de bola que foi esse curso. E aí, só que aí no das mulheres a gente colocou uma demonstração no homem e uma demonstração na mulher também. E aí em 2018 eu fiz o Tantra de Isis, 2017, no finalzinho de 2017, acho que em outubro, eu fiz o primeiro Tantra de Isis lá na Vila Mariana, no Ayrton, que você conheceu, né? Uhum. Que o Gilson dava os cursos dele lá, eu aluguei lá também. Acho que é na Lins, né? Não, é na... acho que é 11 de junho. Isso. Então aí o Tantra de Isis também, o Tantra de Isis foi assim... sucesso absoluto, porque o Tantra de Isis eu tinha acabado de voltar do Melting. E aí eu comecei a ler o livro Tibetano dos Mortos, que o Nishokin, ele indicou esse livro lá, né? E aí eu comecei a ler esse livro e aí eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo pegar o Tantra de Isis que o Juan me falou lá na época. Só que quando eu fui ler como que era o Tantra de Isis, o Tantra de Isis, ele original, ele é muito pesado para colocar aqui no Brasil. O Tantra de Isis aqui no Brasil, se eu colocar, eu vou preso. Porque hoje em dia tá um mimimi danado, né? Você pode ver que os grandes terapeutas tântricos mesmo que eu conheci, eles tudo pararam de trabalhar, de atender. Porque hoje em dia, você faz isso daqui, é abuso. Você faz isso daqui e não pede consentimento, é abuso. Você sopra a pessoa, é abuso. Você coloca, sei lá, uma flor, é abuso. Tudo é abuso. Então o Tantra de Isis eu tive que modificar ele. Então ele é um curso normal de massagem tântrica e à noite eu coloquei um ritual de morte e renascimento. Onde eu faço o pentagrama lá com as pétalas vermelhas que representam o sangue menstrual e as pétalas brancas que representam o sêmen. Então é um ritual onde as pessoas elas têm a oportunidade de falar algo para alguém que já morreu. É bem legal esse ritual, que eu fiz em conjunto com a Sandra Nack, né, que na época ela era minha sócia. Então o ritual do Tantra de Isis, quem escreveu foi eu, a Sandra e a Analine juntos. Né? Então, mas é bem interessante. Aí depois eu fiz o Lilith, né? O Lilith eu tive a ideia dele atendendo também uma moça. Eu estava fazendo a Yoni massagem nela e ela começou a gargalhar e alguma coisa veio na minha orelha e falou assim, essa mulher é Lilith. E eu nem sabia o que era Lilith. Porque às vezes vem coisa na minha cabeça, essa mulher agora recebeu uma pombagira. Aí eu penso assim, pombagira também goza, continua, sabe? Tipo, eu não dou muito atenção para o que a pessoa está reverberando ali naquele momento. Porque antes da massagem eu combino com ela, se ficar insuportável, ou se você quiser que eu pare, é só você fazer tal gesto ou você falar tal coisa que aí eu vou parar. Porque às vezes tem pessoa que começa a me chamar de Paulo,
de Marcelo, seu desgraçado, e a pessoa ela tá tendo o processo dela, Sim. que às vezes eu não tenho nada a ver com o que o Paulo fez para ela, então eu não me intrometo, sabe? Tipo, deixa ela ter o processo dela. É claro que eu estou olhando e eu sei identificar o que é uma dor física para o que é uma dor emocional. Jamais eu vou fazer a pessoa ficar sofrendo ali uma dor física, né? E aí quando eu desci, eu lembro que eu comentei com a Sandra, aí a Sandra falou assim, Dani, Lilith é um demônio, sai fora disso. Eu falei assim, mas como assim um demônio? Ela falou, um demônio que transava com o diabo e dava luz a mais 1000 demônios. Eu falei, não, eu vou procurar saber o que é. E aí eu achei o livro Lua Negra, eu fui ler esse livro e aí meio que eu comecei a entender que dentro da gente, a gente tem a nossa Eva e a gente tem a nossa Lilith também. Uhum. Só que na nossa sociedade atual, a gente é domesticado, a gente é criado para deixar a Lilith dormindo lá, deixar ela escondida debaixo do tapete, porque a gente tem que ser o bonzinho, a gente tem que seguir as regras da sociedade. A nossa sociedade ela é tão castradora que hoje em dia, se eu comento com um grupo de pessoas que eu assisto o Big Brother, nossa senhora, as pessoas só falta me colocar ali na praça pública e pôr fogo. Sendo que é eu que pago a minha televisão. Você tem que ser o perfeitinho, seguindo aquele protocolo, né? Então, você tem que seguir o padrão de ser... né? O perfeitinho. Sim, de você, sei lá, qual que é o que esperam de um homem hoje em dia? Você ser não chorar, bonzinho, você casar, você ter filhos, você constituir uma família, você ser temente a Deus, acreditar em um só Deus, de preferência, né? E eu acredito em mais de 30 mil deuses. Se eu for começar a falar aqui o tanto de Deus que eu acredito, nossa senhora, as pessoas vão se assustar comigo, mas o Deus Criador lá, pra mim, é só um, né? Você não ter dúvida, você não chorar, você ser um cara assim, infalível, né? Você tem que ser bom em tudo que você for fazer. Bom em tudo, ter todas as respostas, né? Não ter dúvida de nada, não fraquejar em nada. Então, o Tantra de Isis, ele veio, depois veio o Lilith. E aí eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na mesmice, sabe? Porque assim, a massagem tântrica não tem mais o que a gente inventar. É aquilo e acabou. Uma vez eu ouvi de uma pessoa num curso meu assim, ai Dani, mas é tudo igual. Aí eu falei para ela assim, é tudo igual para você que deita ali e você não respira, você não deixa o seu corpo sentir, você não se envolve no que está acontecendo. Porque a massagem, é claro que ela é tudo igual. Só que eu sou uma pessoa, o Pedro ali é outro, o João é outro, o Marcelo é outro. Se você for receber a minha massagem, vai ser uma coisa. Se você for receber a do Marcelo, vai ser outra. Porque não tem como ele fazer a mesma massagem que eu. Pode ser que ele faça uma massagem melhor, pode ser que eu faça uma massagem melhor. E tá tudo certo, não tem... Só que você falar que é tudo igual, aí é muito... É você colocar muita coisa dentro de uma caixinha só. Cada um com a sua jornada, né? Não é. Que nem o mês passado eu dei o meu último curso que teve, foi o Tantra e Kundalini. Então esse curso foi o primeiro que eu coloquei a ativação da Kundalini. E eu tive resultados ali nesse curso que até a Erilene, que roda todo final de semana, ela está num curso. É verdade. Até ela se surpreendeu, até ela falou assim, Dani, eu nunca vi um curso tão forte igual foi esse. Então, por quê? Porque as pessoas que estavam ali se permitiram, né? Tem um aluno meu que estava lá, que ele já fez diversas formações, ele já fez um monte de curso, e foi a primeira vez que eu vi ele de verdade entrar no processo, sabe? E foi uma prática que eu estava fazendo do Gaiarsa, que eu peguei no livro do Gaiarsa, que é você sentar na frente da pessoa e você começa falando uma frase que te deixa num estado vulnerável.
Aí eu falei assim, eu vou te dar eu como exemplo. Aí eu falei uma frase minha. Só que na hora que eu falei, eu comecei a chorar, porque eu também me envolvo muito, né? Muito, eu acho isso lindo em você. Eu me envolvo muito com os meus grupos. Então, na hora que eu falei essa minha frase, automaticamente eles entenderam qual que era o objetivo do trabalho. Então, quando ele se sentou, ele não conseguiu falar a frase dele, mas eu vi que ele entrou num processo de chorar, assim, de se emocionar, sabe? E, assim, eu acho que é completamente equivocado a pessoa falar assim, todo curso de massagem tântrica é igual, não é? Mesmo porque cada profissional tem o seu próprio desenvolvimento. A gente vê muito aí profissional que fez 1 ano de curso, às vezes em 1 ano dá para você fazer o quê? 3 cursos. E a pessoa já sai dando curso, né? Eu vi um profissional esses dias, uma moça, que ela dá curso de massagem tântrica da Caxemira. Eu conheço essa pessoa, eu já convivi com essa pessoa e eu sei que ela não tem curso de massagem tântrica da Caxemira. Como que ela dá um curso de massagem tântrica da Caxemira? É complicado, sabe? Tipo... Não, e a pessoa, mesmo que a pessoa faça um curso, gente, de formação de 1 ano e tal, ela não está habilitada ainda para dar um curso para outras pessoas. Leva um tempo, né, Dani? Você tem que vivenciar, você tem que ter... O Daniel, eu acabei de falar, ele fez, sei lá, 30, 50 cursos, né, Dani? Você tem que vivenciar. É que nem um médico, você passa um tempo ali de residência, né? Testando, sentindo, né, Dani? Eu acho que você tem que ter um tempo para você se trabalhar também, né? Porque senão é como se fosse um cego guiando o outro. Não, e assim, observar o que você aprendeu na prática, né? Como é que funciona, se é isso mesmo, tal, né? A residência, né, do médico, né? A residência do que a gente aprendeu na prática, o terapeuta aplicando o que ele aprendeu, vamos ver como é que é isso na prática, é a residência, né? Eu levei exatamente 8 anos para mim conseguir dar o meu primeiro curso. Eu levei 7. E aí, o ano passado, dos meus melhores professores que eu tive, que é o próprio Gilson, ele foi participar de um curso meu. Olha que legal. E lá, naquele curso, receber o elogio dele para mim, foi assim como se fosse um fechamento, sabe? Mas que nem eu e a Narine, a gente tem uma formação que a gente deu ano passado, e uma das nossas alunas, ela brigou até com a gente porque queria ser validada, porque ela ia dar um curso e ela inclusive chamou a Narine para participar do curso dela. Nossa. E aí... Tipo, intimando assim? Porque você não participa dos meus cursos. Aí, me colocou na parede também, sabe? Você não me valida. Aí eu falei assim, mas peraí, eu não tenho que te validar. Porque eu também não fui validado por nenhum professor meu. Você já pensou eu ligar lá pro Gilson e falar assim, olha, eu só vou dar um curso e você tem que me validar? Não tem como. Você tem que conquistar. Se você quer saber a verdade, isso eu nunca comentei com ninguém porque é um assunto particular meu, mas no meu primeiro curso, o Gilson me criticou. Com certeza. Me criticou assim, da gente brigar de um jeito que eu falei assim, agora acabou a amizade. Só que aí depois eu sentei, eu respirei, e aí eu entendi que ele estava falando pro meu bem, sabe? Isso é bacana, Daniel, sabe? Porque quando a gente quer o bem de alguém, a gente fala a verdade, né? Sim. E eu acho isso lindo, porque eu já participei dos cursos do Daniel. Aliás, na pandemia, me ajudou demais os cursos do Daniel, porque assim, ali a gente fechado naquele momento, assim, de, meu Deus, o que vai acontecer agora? O mundo vai acabar, o que vai ser da gente? Né? Eu tinha perdido meu pai, eu estava ali naquele processo ali depressivo e tal. E conhecer o Daniel, assim, me tirou totalmente né, ele era um dos poucos tântricos ali, que acho que talvez o único que fazia live. E aquilo ali para mim foi terapêutico ouvir ele. E eu ficava incentivando ele, faz live, faz live. Eu ficava incentivando. Era uma das únicas que incentivava. Eu incentivava ele, porque para mim era uma terapia ouvir ele, sabe? De verdade. Para mim era assim um elixir aquilo, né?
E aí, quando ele marcou um curso, mesmo sendo pandemia, né, que não podia sair de casa, nossa, foi uma tábua de salvação, né? Eu falei, gente, vou sair de casa, vou ver tântricos, vou falar de tantra, que coisa boa, né? Então, assim, e ver a emoção que ele na linha e tal, conduz os cursos, né? Aquilo toca a gente, né? E ele mesmo sendo bravo, falando e tal, você vê que é uma coisa para o bem. E é isso mesmo, você tem que falar a verdade. Não adianta querer dourar a pílula, como disse minha mãe, assim, sabe, só passar a mão na cabeça. Você tem que falar a verdade. Quando você fala a verdade, você quer o bem da pessoa. E eu acho que o Gilson fez assim com você. Né? Fez. Todas as vezes que eu precisei de alguém para me chamar a atenção, para me colocar no meu lugar, ele fazia. Eu me lembro que até nos cursos deles, às vezes quando eu ia fazer alguma coisa que ele não concordava, depois ele me chamava e falava, olha o ego, que aquilo que você estava fazendo ali é pro ego. Aliás, ele tem uma personalidade. Aí eu engolia o meu vai tomar no cu, sabe? Engolia assim, respirava e tá bom, mestre, gratidão. Aliás, o curso dele é super assim, energia, né? Pura, né? O Gilson, ele é um excelente profissional. Eu acho que é incrível. Se não fosse o Gilson, eu não ia ter me tornado o terapeuta que eu me tornei, sabe? De conseguir muitas vezes observar coisas ali que depois as pessoas me chamam e falam assim, cara, como que você sabia daquilo? Aí eu falo, eu não consigo te explicar. É a única coisa que eu não consigo explicar em aula nenhuma. Sei lá, eu tava numa troca de massagem uma vez e tinha uma moça que veio do Rio de Janeiro, ela tinha feito um curso só com uma moça em Guarulhos e ela estava recebendo a massagem de um amigo meu, do Rick. E aí o Rick estava lá fazendo a massagem e tal, todo preocupado com ela, e eu passei do lado. Na hora eu senti assim, essa menina já sofreu abuso, sabe? E tipo, só que não é assim o meu ego falando, sabe, impondo isso. Eu senti. Só que aí eu passei e tal, aí voltei, aí olhei de novo, sabe quando você vê um espírito sofrendo? Eu falei, cara, eu vou ter que incorporar um abusador ali. E pra mim, como terapeuta, não é bom isso. Porque eu sei que é eu que vou estar representando ali quem fez mal pra ela. Mas para ela ressignificar, né? Mas para ela poder acessar de novo aquela memória e entender que hoje ela já é uma mulher adulta e ela pode reagir. Sim. Então eu chamei a Erilene, eu dei a instrução para a Erilene, vai acontecer isso, isso e isso, ela vai me bater, você pega ela e coloca ela no banheiro ali, no chuveiro. Sim, claro. E aí, quando eu fui nela, eu lembro que eu falei no ouvido dela, eu falei assim, tá na hora da garotinha deixar a mulher reagir. E aí eu fui e fiz um estímulo na genital dela. Na hora que eu fiz o estímulo, imediatamente ela olhou pra mim com ódio. E ela levantou a perna aqui e ela me deu uma pesada aqui que eu caí pra trás. Na hora que eu caí pra trás eu falei, Erilene, pega ela. E a Erilene pegou e já levou pro banheiro. Então aqueles 15 segundos que ela acessou esse trauma, olhou pra mim, na hora ela teve a lembrança. Depois ela me chamou lá em cima e ela falou assim, cara, quando eu olhei pra você, eu vi o meu avô. E aí ela deu a porrada que ela queria ter dado nele. Exatamente. Então, pra ela teve o que, dentro do processo terapêutico, a gente chama de descarga, né? Ela teve aquela descarga emocional, que mesmo colocando a raiva pra fora, ela começou a chorar. E ali pra mim foi fundamental dar essa ajuda pra ela. E aí depois a menina veio me perguntar, Dani, como que você sabia? Como que você fez isso? Eu falei, eu me lembro que quem veio perguntar foi a Carol. Eu falei, Carol, é a única coisa que eu não consigo explicar, é isso. Eu acho que isso é um desenvolvimento. Uma vez eu li em um livro que conforme a gente vai praticando Tantra, praticando meditação, a gente vai despertando os nossos dons mediúnicos. É verdade. Então eu acredito muito nisso. Cada chakra que você vai desbloqueando ali, você vai despertando alguma coisa. Então às vezes a pessoa está mentindo pra gente,
a gente consegue É perceber. verdade, Daniel. Eu também sinto isso. Né? Uma vez eu fui comprar um carro, a Sandra estava comigo, eu fui comprar meu carro e era um desses shopping de automóvel. E aí o cara vai, empurra ali, conversando, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu falei assim, mas eu não quero ver os benefícios do carro, isso daí eu já conheço tudo. Eu falei, eu quero ver a documentação, eu quero olhar como que está o motor, né? Eu sei que o carro tem vidro elétrico, direção hidráulica, banco de couro, isso daí eu já sei tudo. Eu quero ver o que interessa. Aí que veio, aí não, porque esse carro está em consignação, que não sei o que, aí fui ver o carro tá cheio de multa, então quer dizer, eu saquei ali que o cara estava querendo me enrolar, sabe? Então, às vezes você tem essa percepção, e tem muitas pessoas que me conhecem, que até falam pra mim, cara, você pessoalmente, você é uma pessoa, quando você entra dentro do salão, você se transforma. E é verdade. Eu falei, porque eu pego a energia ali do grupo e eu trabalho em cima daquela energia. Eu me lembro que quando eu era assistente do Gilson, eu chegava de manhã lá, e aí Gilson, como que vai ser? Aí ele, vamos sentir o grupo. Vai começar com meditação, vai começar com uma sensitive, com o que a gente vai começar? Aí ele falava, vamos sentir o grupo. Aí na apresentação das pessoas, a gente já ia percebendo se as pessoas estão nervosas, se as pessoas estão ansiosas, se as pessoas estão com uma energia mais erótica, se as pessoas estão com uma energia mais com medo, mais retraída. Então a gente vai percebendo isso já ali na apresentação, a gente vai observando cada um para a gente conseguir direcionar, né? Porque senão não tem como. Total. Não, e você sabe, Dani, que isso é tão verdade. Outro dia eu estava conversando até com uma pessoa assim, que isso é exatamente o que você falou, assim, que a gente vai ficando meio mediúnico, parece que vai desenvolvendo o terceiro olho, né? Uma coisa incrível. Eu pago, assim, os advogados ali mensalmente, né? Que até o namorado da minha sobrinha, que se formou em Direito e tirou a OAB, e ele é advogado. E aí outro dia eu cheguei para ela e falei assim, acordei assim, eu falei assim, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada para mim, eu tinha um sonho que tinha que dar uma olhada, uma pesquisada no Jus Brasil, alguma coisa, vê se não tem nada. Aí ela, tá tia, eu vou dar uma olhadinha. Aí ela foi pesquisar, assim, tipo, foi pesquisar lá, pois dito e feito, Daniel. Na hora que ela pesquisou, ela achou um processo de coisa de 2000 e blá, 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 que, assim, improvável, tá? Tinham sido protocolado e que se não fosse atrás, ela ficou assim estupefata. Ela falou assim, tia, o que é isso? Na hora que eu entrei, eu vi que tinham protocolado um processo pedindo bloqueio das contas. Caramba. Entendeu? Mas assim, de que um bar que eu tinha tido com meu irmão, um negócio que não tinha nada a ver com tantra, nada. Assim, de 2001, mais ou menos, um negócio de 2001. Caramba. Agora que veio um pedido de um cara assim, de uma forma desonesta, tal, não era funcionário nosso, mas ele quis inventar que era um funcionário nosso, pedindo bloqueio das nossas contas. E aí deu tempo deles entrarem e falar não, só que a gente não tinha sido citado. Porque foi para endereço errado que a gente nem morava mais. Então, aí eu sonhei com o negócio. Caramba. Aí eu falei para ela, dá uma Foi olhadinha, Vera. dá uma pesquisada se não tem nada. Aí ela foi olhar. Mas isso é uma das coisas. Mas isso que você falou, às vezes a gente sente o negócio e fala, e fora outras coisas, né? Que pessoas mau caráter, gente querendo aprontar com você, gente querendo armar para você. Isso que você falou. Eu tenho um processo que está rolando. Sexto sentido. Ele atualmente está em segredo de justiça, né? Mas como que começou? Começou em 2021, uma terapeuta muito conhecida, ela criou vários perfis em rede social, me denegrindo, falando mal de mim. Conhecida? Conhecida muito. Quando vier o nome dela à tona, você vai se surpreender.
Ela fez no Instagram 3 perfis, fez no YouTube, fez no Facebook, fez no LinkedIn, fez no Twitter, fez no TikTok, fez... Cara, até a rede social que eu nem conhecia, eu tive que entrar com um processo para pedir para remover. Só que o que acontece? No Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, que são da Meta, eu não consegui remover ainda. Porque eles querem a identidade dela. E aí, quando aconteceu essa situação, na hora todo mundo tentando me ajudar de alguma maneira, Dani, e agora que não sei o que, eu falei assim, cara, como que eu vou me defender de uma pessoa que não se apresentou ali? Porque lá no perfil ela não se apresenta em nenhum, é um perfil fake. Só que ela colocou a minha foto, ela colocou o meu nome e colocou o meu endereço, que é pior ainda. Nossa. Que aí foi que ela cometeu o crime mais bravo. E aí eu tive que contratar 2 advogados, um criminal e o outro civil, né, que fala. E aí na parte civil, o juiz ele não quis pedir para o Facebook tirar a Meta, né? E aí tá lá ainda esse processo. Se alguém procurar aí no Instagram Daniel Carletti, abusador, vocês vão achar o perfil que eu estou falando. E só que agora, esse ano, o que o Ministério Público me chamou lá, que eles conseguiram descobrir através do IP, né? Eles pegaram o número do celular e aí vieram com o nome da pessoa. Que na verdade não foi ela sozinha, eu acho que foi ela e um namorado que ela tinha na época, que ela não está mais namorando com ele. Nossa, que absurdo! E eu me lembro que teve uma vez que, sabe quando você, do nada, você tá dirigindo assim na estrada e do nada me veio o nome dessa menina. Eu falei assim, cara, eu acho que foi ela. A revelação. Eu falei assim, porque eu nunca, de terapeuta do Metamorfose, tem uma ou outra que fala mal de mim, mas não me conhece direito, sabe? E pra mim também tanto Mas faz. a que você atribui para ela ter feito isso? Então, eles faziam parte do meu grupo, do WhatsApp, há muitos anos atrás. E eu removi os 2 porque eles começaram a divulgar curso deles. E o meu grupo é para divulgar curso meu, né? Então senão não tem sentido. Foi uma vingancinha. Então, eu encontrei com ele no Metamorfose uma época, ele veio conversar comigo, a gente se entendeu, mas ela nunca se aproximou, entendeu? Tô falando hashtag chateada. Isso, e aí de um tempo pra cá ela começou a se aproximar um pouquinho da Sandra e tal, depois se aproximou de uma outra pessoa que tinha contato comigo, e aí do nada me veio o nome dessa pessoa na minha cabeça, só que eu guardei pra mim, eu fiquei quieto. Aí quando o advogado me chamou, que era pra mim ir lá na delegacia, que o delegado me apresentou o número e tal, só que por que eu não posso ainda entrar com um processo contra ela? Porque eu preciso entrar com um processo na operadora de telefone para eles me confirmarem se naquela época, 2021, esse chip estava no CPF dela ou dele. Porque aí é certeza, aí a gente pode entrar com um processo. Mas o despachante consegue descobrir isso, meu amor? Eu tenho um despachante que descobre. Sim. Eu te passo. Então, eles pediram para a operadora, né? Que eu não, se eu não me engano é Vivo. Não, é despachante. Não, é que tudo tem que ser pelo juiz. Ah. Se fosse pelos métodos tradicionais, eu já tinha mandado fazer uma coisa pior, mas eu não sou dessa índole. A máfia. Não sou a gente assim, tem uma graças a máfia. Deus. Então, Eu coloco na mão de Deus porque eu sei que Deus tudo sabe. E de Cali. E de Cali, porque o que ela fez não foi pra mim, foi pra ela mesma, né? Porque ela também é terapeuta. Nossa. É muito fácil eu ir lá, ou sei lá, eu mandar um amigo meu agendar uma massagem com ela e ele sair falando que foi abusado, ué. Como é que ela vai se defender? Exatamente. Né? Dentro da sala só tá os 2. Então, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, Dani, tudo que vai e volta, sabe? Porque existe sim uma justiça divina e quem mexe com coisas assim que a gente faz um trabalho muito digno e as divindades. Outro dia um aluno perguntou assim para mim, mas então o Tantra é sobre
espiritualidade, eu falei, total, uai. Lógico que é sobre espiritualidade, tanto não é só sobre amassar um pão, entregar lá, não é só sobre técnica, a gente faz tudo atrelado com a espiritualidade. Então, tem que ter um propósito, tem que ter tudo alinhado à moral, assim, à intenção, né? Ao que você realmente sabe o que você está fazendo, né? A sua consciência. Eles estão vendo tudo. Então, gente, se você está sendo sacana com alguém, vai ter, eles estão enxergando tudo. Então, Kali não leva desaforo, Tantra não leva desaforo, sabe? Cabeças vão rolar. Você não pode usar esse santo nome em vão, sabe? Você brincar com um nome desse, a gente está ali com um propósito, a gente está exercendo uma cura, uma missão de iluminar pessoas, capacitar pessoas para transformar suas vidas, transformar a vida de outras pessoas, seja profissionalmente, ou seja nas suas vidas pessoais. Aí vem gente com inveja, com picuinha, querer atravancar os nossos caminhos, por causa de ego, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que é inveja, né? É inveja, porque ela lança uns cursos dela aí, e, pelo que eu sei, não vende nada, aí tem que cancelar, sabe? Tipo, e acho que não vai ter consequência. Eu não tenho, sabe? Eu não tenho produtora, eu não tenho empresas que... Eu não pago empresa para divulgar o meu trabalho, meu Instagram foi derrubado ali, todo mundo falando pra mim, ai Dani, paga advogado, que você recebe a conta de volta. Eu falei, eu não quero de volta. Se Deus levou essa conta embora, é porque alguma coisa eu tinha para aprender. Talvez Ele levou essas pessoas que ficavam lá só para destilar veneno, sabe? Para inveja, para colocar mal olhado, ou para falar mal, ou esse tipo de coisa, sabe? E em relação à espiritualidade, a gente trabalha com a espiritualidade, mas eu, no meu trabalho, eu tento não ficar forçando, sabe? Tipo, eu já vi pessoas fazendo a sensitive massagem assim, ó, em troca de massagem principalmente, que a pessoa fica assim, ó, chamando, sabe? Tipo, você sabe que isso daí é pra chamar, né? Como assim? É pra chamar a entidade ali, pra pessoa... aí eu só olho assim e falo, cara, o que é isso? Eu lembro que teve um curso meu que o rapaz entrou num puta de um processo maravilhoso, assim, lindo. Aí eu falei pro assistente, pega ele e leva pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, a assistente tava cantando ponto de nanã. Não. Aí eu só olhei pra cara dela assim, ela olhou assim assustada, sabe? Eu falei, não mistura as estações, cara. Se ele quiser nanã, ele vai lá no centro. Não. Sabe, eu não misturo. E quando vem... eu falo assim, seja muito bem-vindo e tá tudo certo, sabe? Eu não fico alimentando nada. Não nesse sentido. Mas sabe, assim, naquele sentido assim, olha gente, porque assim, eu, de verdade, na hora que, por exemplo, sabe, Dani, quando eu atendo uma pessoa, pra mim eu fico imaginando assim, sabe, Shiva, eu que sou muito devota principalmente de Durga, Hanuman, eu fico imaginando eles encostando, assim, eu ponho aquelas imagens na minha sala, e assim, eu transformo o meu atendimento num verdadeiro puja, né? Sim. Então, assim, eu fico imaginando, às vezes eu tenho uns atendimentos que até me emocionam, assim, vem lágrimas, assim, no meu olho, e às vezes eu imagino, assim, que aquele cara que está deitado, às vezes não tem nem consciência do que eu estou fazendo, às vezes é um boçal, é um idiota que ignora tudo que eu estou fazendo, e fico até brava que o cara abre o olho, faz umas perguntas idiotas, mas assim, eu estou cuidando daquela energia vital que habita aquele corpo e que é do Criador. Então assim, eu estou ali cuidando daquele corpo tal, estou ali dando meu sangue, e imaginando os deuses assistindo tudo aqui, e estou fazendo, entregando aqui, ó, como se fosse assim, ó, é para vocês, deuses, imaginando que eles estão assim, ó, aplaudindo, me abençoando, sabe? E eu sinto assim que eles me abençoam, e eu agradeço no final, e me sinto abençoada, como se tudo aquilo fosse um grande puja, sabe? Assim, invisível,
sabe, como se eu estivesse fazendo assim um ritual mesmo, sabe, com flores, incenso, frutas, ouro, pedras preciosas, só que na verdade é um com sêmen, com luva de látex, entendeu? Entendeu? Ali, O importante é ter amor, né? exato, Ter amor e é consciência. no meu ofício, no meu trabalho de terapeuta. Sim. Mas é com tanto amor que eu faço aquilo, inclusive ensinando nos meus cursos ali na minha raça, que eu capacitei tanta gente que eu nem recebi, porque eu falei assim, me paga quando você atender, e o cara sumiu e não me pagou. Eu comentei até esses dias com uma amiga minha que tem um aluno meu, que ele fez a formação comigo, ele fez Mas 2 vários, cursos também. Daniel, vários. Eu sou libriano, então eu magoo, sabe? também. Eu fico puto. Eu também. Você entra no Instagram do cara, tem foto lá com um monte de professor e não tem nenhuma comigo. Ou com a Naline, sabe? É uma falta de respeito, né? Idem eu. Não, e o cara assim, vendendo as minhas técnicas, mas o cara põe o diploma do outro, né? Mas vendendo a nossa arte, Exatamente. né? Vendendo a nossa arte e pagando o curso dos outros. E aprendeu com a gente. E assim, foi acolhido por mim ali, eu que dei a primeira chance, eu que dei os primeiros conselhos. Não, e na hora que pega um babado lá no atendimento, liga pra mim pra perguntar, ai, como que eu resolvo isso? Aí dá vontade de falar assim, liga pro outro, o seu outro professor. É ele que tá lá na fotinha com você. Ele que é o fodão, né? Ele que é honrado lá no seu Instagram. E aí eu falo assim, sabe? Não, e detalhe, sabe, Daniel, assim, uma coisa que me magoou muito, você estava comentando hoje lá nos Jardins, lá com uma terapeuta que é antiga, que está comigo, que assim, cara, assim, eu por exemplo, eu graças a Deus, assim, eu vou prosperando, assim, com muita luta, tá? Porque eu sou muito corajosa, né? Na verdade, eu sou próspera, eu sou corajosa, cara de pau. Mas assim, é porque assim, sem sugar daddy, sem passar em cima de ninguém, sem precisar me prostituir, porque assim, de verdade, é na fé mesmo, porque se eu dependesse das outras pessoas, eu estava ferrada, porque as pessoas te largam no meio do caminho, não reconhecem tudo que você faz por elas, e assim, sabe, tocam para frente e ainda falam mal de você, né, Daniel? Sim, é bem ruim isso. Péssimo, né? Péssimo. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Simplesmente eu paro de seguir para mim não ficar vendo, para mim não me magoar, sabe? Faz mal pro nosso Aí às vezes a fígado, pessoa, né? o que você faz numa situação dessa? Eu não faço nada, eu só paro de seguir, sabe? Eu não quero ficar vendo essas Mundo coisas dá que me voltas, fazem né? mal. Mundo dá voltas, O né? que me faz mal eu deixo embora, sabe? Eu não guardo não. Agora vamos falar de coisa boa, como diz a Sônia Abrão. Como é que são agendas? De curso? De curso, de Bom, eventos? eu tenho agora, né? Dia 16 e 17 eu tenho o Lilith. Graças a Deus já tá super bem. Tá lotado. Graças a Deus. Esse ano, se Deus quiser, eu vou fechar o ano com todos os meus cursos lotados. Esse Lilith já está lotado, mas eu ainda vou fazer um sorteio dia 10, que eu vou colocar 2 gratuitas lá. Eu sempre coloco 1 ou 2 vagas gratuitas nos meus cursos, porque eu acho que as pessoas que não têm condição de pagar, elas são as pessoas que elas vão de graça, mas não é de graça. Porque essas pessoas lá, elas vão ser surpreendidas. E aí, no meu próximo curso, vai ter uma ou outra indicação, sabe? Verdade. Tipo, cara, eu me lembro que teve uma moça no último Lilith, que ela postou no stories dela assim, eu fui num curso de Tantra e acabei comendo estrelas. Ai, que legal, bonito isso. Aí tava escrito assim, pra você entender, veja o próximo stories, né? E aí no Lilith eu levo carambola e eu corto e fica aparecendo na estrela, sabe? Ai, que bonitinho. E aí ela colocou as carambolas cortadinhas. Foi tão Poético, emocionante, né? assim, sabe? Eu me emocionei com o que ela fez. E essa foi uma que ela tinha ido gratuita. Então, tem o Lilith. Em setembro eu vou fazer o Isis.
Eu ainda, essa semana, eu preciso só confirmar com a minha irmã, com a minha irmã de Curitiba, de coração, a Gabi, se ela vai conseguir o salão lá para mim fazer em Curitiba ou se eu vou ter que fazer aqui em São Paulo. Se eu for fazer em Curitiba é 7 e 8, se eu não me engano, ou é 6 e 7. É no feriado, 7 de setembro. E se não for lá, aí vai ser aqui em São Paulo, 14 e 15. Aí em outubro tem o Maituna, né? Que é pra... A gente fala que é para casal, mas na verdade a gente vai aceitar inscrições em duplas. Sim. Agosto agora, a partir do dia 10, eu vou começar a fazer encontros toda quarta-feira, que são vivências, são meditações, para as pessoas se conhecerem, trocar ali, ideia, trocar energia, quem sabe marcar uma troca de massagem, algo mais íntimo, para que eles se inscrevam no Maituna. Que vai ser em outubro, dia 18 e 19, provavelmente vai ser aqui. Provavelmente eu acho que já quase sim, né? Só depende da Marina. E em novembro eu vou ter um curso, o Einsteiger Tantra. Que legal! E em dezembro é um avançado de massagem tântrica que eu vou colocar algumas outras práticas que dá pra gente colocar na massagem tântrica, como por exemplo, algo que eu tive que fazer hoje. Hoje eu atendi uma senhora que ela na conversa que eu estava tendo com ela falou, eu não quero que use aparelho de vibrador. Olha. Aí conversando eu falei assim, tá, mas se a gente tentar o sugador? Aí, eu nunca usei sugador, vamos tentar, se der certo, a gente continua. Porque eu já percebi que o sugador, ele é uma ferramenta que ele está me trazendo, não para mim, né, mas para minhas interagentes, ele está trazendo um benefício de tonificar a musculatura sem a necessidade de eu colocar um aparelho tão forte. Verdade. Sabe? Porque o que eu costumo fazer? Eu coloco ele ali e aí eu tenho uma sequência que eu vou aumentando. Então eu coloco e aí eu vou observando, vou olhando para ela, vou contando ali. Quando dá um determinado tempo eu aperto de novo. Aí vou observando, vou olhando, tem um ponto que eu pego no pé ali, aperto de novo. Então eu vou olhando para ver qual que é o limite dela, até quanto que ela aguenta. Sim. Se começou a ficar demais, eu vou lá e diminuo, eu vou sim. entendendo. E por incrível que pareça, eu já tive interagentes que na primeira e na segunda sessão não suportavam o toque com a mão. Tinha que usar o sugador. E na terceira sessão eu já usei a mão, já coloquei o bullet mesmo, já desenvolveu mais o músculo, sabe? Já ficou mais forte. Então em dezembro eu vou fazer um avançado e aí eu vou colocar algumas dessas práticas diferentes, sabe? E uma delas vai ser a yoga massagem com o uso do sugador e feita com creme aquecido. E eu acho, gente, que é o seguinte, a tecnologia tá aí para nos ajudar, não é? Sim. E a gente não tem que ser, vamos fechar a cabeça, não vamos aceitar. Não, eu acho assim, o Daniel tá super certo, se tá vindo para nos ajudar, por que a gente não vai evoluir? A gente tem que mapear, tem que conversar, e tem que ver mesmo, vamos observar. A própria medicina, né? Teve um ultrassom lá e foi para... Agora vamos para o raio-x, vamos para a ressonância, vamos para o... vamos para cada hora um equipamento né? E vai evoluindo cada vez mais, e é isso. Se agora é bullet, agora não sei o quê, agora é sugador, daqui a pouco vai saber o que é. Sim, e não é assim algo que eu peguei e falei, eu vou colocar na massagem. Não. Eu tenho uma parceria com a Inti, com a Stephanie, que quando ela vai lançar um desses aparelhos novos, ela me manda e aí eu testo o aparelho. Quando eu não testo em alguma amiga ou alguma terapeuta conhecida, eu faço na própria Analine, a gente testa os produtos da Inti, porque o que traz benefício, o que ajuda, é o que vai fazer sentido para mim e é o que eu vou colocar.
Porque tem um monte de brinquedo também que é só para prazer, que é só para... Não, e eu vou falar uma coisa que eu sou isenta para falar. Gente, uma coisa é você comprar um equipamento ali, qualquer vibrador, qualquer brinquedinho, e eu chegar ali no meu quarto e colocar em mim e ficar lá, ai, gozei. Outra coisa é você receber uma super massagem tântrica, relaxando, respirando, e depois alguém, sabendo o que está fazendo, no momento certo, colocar de forma precisa e cirúrgica, no momento certo, e você só respirando e se concentrando no seu prazer, receber aquilo. Sim. Isso é outra coisa, totalmente diferente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, são orgasmos diferentes, tá? Então, você ir lá comprar e usar em você é uma coisa. Agora, um profissional pegar isto e usar desta outra forma é totalmente outro resultado. Entenda essa diferença, tá? Eu entendo que às vezes a pessoa até fica confusa, porque ela sente algo tão fenomenal que ela fala, cara, eu não sei o que foi isso, mas um orgasmo que eu conheço não foi, né? Então, eu acho que até é diferente numa relação sexual, a gente não consegue ter Total. a expansão orgástica que a gente tem numa massagem. Eu sempre faço testes em mim, eu faço questão de fazer, sabe? Porque como eu sou uma super, assim, CDF do tema, eu sempre pego, testo em mim, observo, respiro, presto atenção, entendeu? Assim, eu falo, não, vou botar aqui, agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda, faço direto, não, agora eu vou devagar, agora eu vou... É totalmente diferente. Né? Na época que eu comecei no Tantra, a gente se reunia, os alunos, a gente tinha muito laboratório. Isso. Que o que era? A gente ficava experimentando como que é aqui, como que é isso, como que é aquilo. Vamos tentar, sei lá, fazer uma sensitive de pé. Vamos tentar usar o vibrador no homem, sabe? Vamos tentar... A gente ia tentando e ia experimentando. O próprio Devan Choque, ele fala que a massagem tântrica, ela está em constante desenvolvimento, né? Não vai parar nisso daí. Por exemplo, tem manobras que hoje eu faço na minha massagem, que lá no meu curso eu nem ensino. Porque eu sei que a pessoa ela vai ter mais dificuldade em aprender, porque é o primeiro curso que ela está fazendo. Então eu não posso querer que ela faça já manobras que... Às vezes a pessoa ela não consegue fazer isso daqui, ó. Você mantém seu polegar parado, a pessoa fica com o polegar mexendo. Eu sei o que você está falando. Ela não consegue ficar parada. Ou senão você tá assim, ó, aí você fala assim, ó, pula o músculo e vem pro outro lado. Aí a pessoa vira a mão, deixa o polegar pra cima e faz do outro lado. Então, e na hora é engraçado, porque a pessoa tá desesperada lá, aí você vai com uma calma, ó, é assim. Aí você fica aí assim, você pula e faz do outro. Eu sei o que você fala. Tipo, ó, assim, ó, direita, esquerda, né? E presença, né, que é fundamental. Eu vejo muitas pessoas que não se adaptam, não se adequam ao Tantra, porque não tem presença no que está fazendo, sabe? Tipo, a pessoa ela tá fazendo uma massagem aqui e ela está preocupada com o que está acontecendo lá. Eu falo, cara, esquece o que está acontecendo em volta, foca no que você está fazendo. Um dos cursos que eu dei, o cara começou a Ioni já assim, ó, se apoiou aqui atrás e já começou assim, ó, na menina. Deitado, né? Apoiando atrás, assim, ó. Aí eu olhei assim, só voltei e falar assim, sai daqui! Tipo, não, eu tive uma troca de massagem há 3 meses atrás. Cara, você vai ter que aguentar 30 minutos, você já tá assim. Então, eu tive uma troca de massagem há 3 meses atrás e eu tava trocando, naquela época o cara deu o azar, que eu tava trocando a minha medicação de testosterona que eu tomo.
Nossa, naquele dia eu Já tava na vontade de matar um. Aí o cara vem pra fazer a troca de massagem com aquele vibradorzinho que você gira, sabe, de R$10. Sei, puta, aquele Nossa. ouvido, né? Depois eu pedi desculpa para as pessoas, porque eu falei assim, cara, como é que pode? É injusto. O carinha ali do lado, ele vai estar brincando ali com uma Ferrari. A pessoa que tá com ele vai estar sentindo pra caramba, aí você vem com esse... Não é nem um fusquinho isso daí. É uma mobilete. Brincando a menina, né? Eu falei, é injusto, meu. Se você não tem um aparelho, a gente aluga aqui pra você, sabe? Ou se você se diz terapeuta, compra um aparelho que presta. Nossa, aquilo ali é o que Eu eu falei, 10 toma reais. vergonha na cara. Aquilo é 10 reais. Aquilo lá é... Na feira erótica, os caras dão aquilo lá de graça. Fala, Verdade, aquilo ali é brinde. aquilo lá não faz nem cócega. Brinde. Acho que você... Aquilo é chaveiro. E aí eu fui grosseiro com ele, ele ficou puto comigo, foi até embora, não quis participar da troca. Péssimo, gente. Ele ficou, aí eu falei, graças a Deus, Deus que me perdoe disso que eu vou falar, mas graças a Deus que esse cara não é meu aluno. Porque eu ia ficar com vergonha, sabe, de um aluno meu gente. se apresentar numa troca de massagem em algum outro lugar, ou o cara não saber fazer a massagem, porque no meu curso ou ele aprende a fazer, ou eu vou do lado dele e eu grito na orelha dele, sabe? Eu aprende. Você faz o quê? Né? Ou senão eu ensino com doçura, olha, você é capaz, você também sabe, não é difícil, é só você ter calma. Solteiro, né? Foi ótimo. Aquele dia eu tava, sei lá. Mas... Ai, te entendo super, te entendo super. Ai, gente, olha, a gente tenta fazer o melhor, sabe? Mas, enfim, né, Dani? Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, precisando, eu estou à disposição. Gratidão. Adorei o papo, adorei. A gente é de verdade, pessoal. A gente Sim. fala mesmo. Uma coisa que eu nunca quis na minha vida é ser aquele mestrinho que senta todo bonitinho assim, e namastê, que você isso, você, porque os Shastras, porque Hanuman, falo, vamos cair na real onde a gente vive, né? A alimentação que a gente tem, o que a gente precisa primeiro curar, a gente precisa limpar o que está fora, para depois a gente ir para dentro, né? Como que a pessoa, como que eu vou exigir de uma pessoa, o que eu acabei de falar, como que eu vou exigir que uma pessoa tenha presença, se no final de semana dela, ela tá na balada louca, tomando balinha, cachaça, descabelando na vida aí, sabe? Transando com todo mundo. Transando né? com todo mundo, jogando energia pra sabe Deus pra onde. Deus me livre, Deus então me livre. não tem como, né? Mas e infelizmente a gente tem. Uma vez eu fui receber massagem num lugar e eu perguntei pra moça, eu falei assim, vocês trabalham com a linha do Osho, né? Que é o meu tantra. Aí ela falou assim, não, o dono daqui não chama Osho não. Aí eu falei, mas vocês têm certificado? Vocês fizeram curso aonde? Aprendemos no YouTube mesmo. Sim. Eu falei, não quero não. Daquele experience, né? O curso online. No Instituto Experience. Nossa Senhora, até hoje eu lembro de uma massagem que eu recebi de uma moça que fez curso nesse Eu fiz um lugar. curso online, experience. Até dói aqui quando eu lembro do curso, da massagem que eu recebi dessa moça. Sabe que pegou a bolinha assim, jogou pro outro lado. Eu falei, nossa, até chorei. Falou pra mim que fez curso online e eu... Você já fica com as barbas de molho, né, Dani? Não quero curso. Porque online não fala ai, né? Online não tem como você saber a pressão que você vai ter ali. Nada substitui, pessoal, o que é presencial, principalmente no Tantra, na massoterapia, enfim, qualquer terapia corporal tem que ser presencial. Aliás, Dani, só para encerrar, para me desmistificar, o que é Neo-Tantra? O Neo-Tantra, ele antigamente o Neo-Tantra, na verdade, ele chegou aqui no Ocidente como Nava-Tantra. Nava significa novo, né? Neo também. E então o Neo-Tantra, ele são práticas
de meditação, de respiração, que tem os 3 pilares, né? Que é som, movimento e respiração. Então o Neotantra ele tem meditação, ele tem massagem, ele tem práticas cognitivas, ele tem práticas até de escrita. O Neotantra ele é uma terapia onde ele abrange muitas outras terapias alternativas, inclusive práticas do próprio Tantra. Então as pessoas pensam que o Neotantra, o Neotantra ele é Tantra, não é. Ele tem uma parte pequenininha do Tantra, eu diria que ele tem só o nome do Tantra, sabe? Porque o Neotantra hoje, ele tem práticas do Leonard Dior, ele tem práticas do Reich, ele tem práticas do Lowen, ele tem práticas do Gayarsa, tem práticas do... esqueci o nome dele, que trabalhava com a respiração holotrópica lá, agora me fugiu o nome dele. Mas o Neotantra, ele é uma prática terapêutica, onde hoje ele está sendo muito falado. Na época que eu comecei a falar que eu era neotântrico, o Neotantra ele era mal visto, porque quando o Neotantra chegou aqui no Ocidente, a galera que recebeu esse Neotantra eram conhecidos como os hippies, né? Como aquela galera que usava maconha pra caramba, transava doidado. Então o Neotantra ficou muito associado à prática sexual. Só que se a gente for ver, qual que é o erro de ter prática sexual no Neotantra? Todo mundo faz sexo. E por que um praticante de Neotantra não poderia fazer, né? Ou de Tantra? Né? Porque Tantra não é sexo. Eu já vi uma frase, você vê muito isso na internet, Tantra não é sexo. Tá, então os tântricos não fazem sexo? Só faziam, né? Inclusive. Só que tem que ser explicado direito, que no Tantra, por exemplo, o Tantra que é chamado de Tantra White, né? O Tantra branco, ele é um Tantra que ele prega o não derramamento de sêmen, que o taoísta também prega. Né? Já o Black Tantra, ou Tantra negro, ele já tem derramamento de sangue, tem magia sexual, tem... O Tantra Black, na minha opinião, ele era um Tantra que ele chocava a sociedade, tudo que chocava a sociedade. Um exemplo que eu vou dar para você. Se tiver algum tântrico assistindo essa live e ele ver eu fazer isso daqui, ó, ele vai sair da live. Porque ele vai falar, nossa, um terapeuta tomando vinho. Eu não sou terapeuta. Eu sou um facilitador de processos terapêuticos. É muito diferente. Né? Então, os tântricos são quem mais fala mal do Neotantra. Porque, inclusive do próprio Osho, se você assistiu o documentário do Osho lá na Netflix, o documentário ele é feito de uma maneira que quando ele acaba você está odiando o Osho. Ou amando, né? Porque você vai falar, nossa, que cara doidão, eu quero fazer isso também. Porque tem muita mentira ali, tem muita coisa assim que não... Inclusive os terapeutas do Osho naquela época que estão vivos hoje, eles nem foram convidados a participar desse documentário. Né? Uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabem é que o pai do Alok, ele vivia lá com o Osho. E inclusive o nome Alok, para quem deu o nome do Alok para ele, foi o próprio Osho. A mãe e o pai do Alok viviam lá. O Alok e o irmão dele, eles receberam o nome do Osho. Olha que legal, não Se você sabia. pesquisar na internet, você vai ver o próprio pai dele falando. Olha, não sabia. Então, eu acho que o Neotantra, hoje em dia, ele está sendo muito mais respeitado, porque as pessoas estão começando a entender que o Neotantra, ele é uma porta de entrada para o Tantra. Porque assim, não tem como você ir ali fora, pegar uma pessoa que bebe, fuma, come errado, foi criada de uma maneira errada, a pessoa não sabe meditar, a pessoa não sabe nem respirar. E você falar para ele, ó, a partir de hoje você vai ser tântrico. Você vai fazer isso, você vai seguir essa regra aqui. Você está forçando a pessoa a ser quem ela não é. Então o Neotantra, ele é uma porta que ele vai te falar assim, ó, o Tantra é assim, assim, assado, você quer? E aí você que vai se desenvolvendo
Até chegar um ponto que você vai falar assim, eu quero aquilo lá agora. O Neotantra já não me serve mais. Então tem até vários alunos meus que do nada a pessoa para de ir nos cursos, a pessoa para até de me seguir, sabe? E aí eu começo a ver a pessoa em outros lugares onde eu entendo que ali é Tantra. Entendeu? Aí eu falo, nossa, aquela pessoa ela mudou, deu certo, né? Ela está evoluindo, né? Porque ninguém vai ficar estacionado ali no Neotantra para sempre. O Neotantra ele é, sei lá, como se fosse um hospital que a gente recebe o que é mais zoado que tem na sociedade, que é a sexualidade. Ninguém na sua sexualidade é saudável. Quem é, nem tá mais ligando para o que a gente está falando aqui. Né? Porque é que nem tem muitas pessoas que se a menina me manda mensagem assim, porque eu me formei em tal lugar e tal, e aí comecei a trabalhar, fiz uns anúncios, mas só me chama tarado. Os caras perguntando se eu chupo, se eu sento, se eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falo assim, mas amiga, você se formou para cuidar dessas pessoas. A tua função é essa, a sua função é trazer ele e mostrar o outro caminho. Exatamente, resgatar essas pessoas, né? É justamente isso. Sim, até lá nos meus próprios cursos. Eu costumo dizer que o meu curso de massagem tântrica, ele é não uma armadilha, mas ele é assim, você atira no que não viu e acerta o que viu, sabe? Tipo, mais ou menos essa frase. Isso. Porque a pessoa chega lá achando que ela vai aprender a fazer a melhor massagem da vida dela, ela aprende a fazer a massagem, mas ela sai de lá transformada. Ela fala, cara, eu senti. Não tem nada mais fantástico na vida do que você sentir. Porque a partir do momento que você sente, você vai chegar lá naquela pessoa e você vai falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Eu já senti isso daí. Né? Você vai olhar e você vai falar, nossa, isso que está acontecendo aqui, eu vi o Daniel falando lá no curso, sabe? Tipo, você vai ter uma visão mais ampla, né? Então o Neotantra para mim ele é isso, ele é uma terapia. Eu costumo dizer que o Tantra ele é ritualístico e o Neotantra ele é terapêutico. O Tantra ele deixa as coisas acontecerem naturalmente. O Neotantra ele vai lá e ele enfia o dedo dentro da sua ferida ali, e ele faz acontecer. Sabe? Então, tem muitas pessoas que não estão preparadas para o Neotantra, e inclusive pessoas que estão lá na internet, no YouTube, fazendo vídeo falando mal de mim, que ela nem está preparada ainda para o Tantra. Sabe? Ela não sabe o que ela está fazendo ali naquele meio, e aí ela não tem mais para onde correr, ela não consegue ir para dentro dela, e aí ela tem que dar um tiro ali no Daniel, ela tem que dar um tiro ali não vou citar nomes aqui, mas no Marcelo, no Pedro, no João, ela vai atirando. Né? É isso. Para ela poder se preencher de algo que ela não tem. Então, isso aí. O que eu mando para essa pessoa é muito amor. Né? Para a população de Guarulhos, principalmente. Gente, obrigada Dani, nossa, que honra receber esse mestre, gente, fez parte aí da minha trajetória, da minha vida. Obrigada, Dani. Obrigado. Incrível estar com você aqui, com a Analine, com o Tantra Lotus, que tanto, assim, me fortaleceu numa época tão difícil, que eu tinha perdido meu pai na pandemia. E hoje está aqui comigo, aqui na Imperion, e que vai trazer, se Deus quiser, com os deuses e com as deusas, o Maituna aqui em outubro, a Analine e o Daniel aqui no nosso Imperion, e vocês venham prestigiar, porque vai ser incrível para os casais, mesmo que não sejam casais, para as duplas, né? E outros eventos a gente vai trazer aqui do Daniel Carletti, da Analine, para as mulheres, para os leigos, para os profissionais. São pessoas incríveis aqui do Tantra Lotus para compartilhar com vocês. E assim, é incrível. E eu vou deixar esse
esse vídeo salvo aqui. Vou entrevistar a Naline também, vou entrevistar a Patrícia Carletti também. E eu quero entrevistar mais vezes o Daniel também, com outros temas, porque esse cara é um cara incrível, que eu quero que compartilhe muito mais. Tem muito mais tema que eu quero conversar com você. Sim, eu falo. Que eu quero perguntar, que não dá só num vídeo. Sim. Esse cara é incrível, ele ensina muito. Os cursos com ele, você se emociona, você se envolve. Ele é um cara assim que ele é um paizão, ao mesmo tempo que ele é um paizão no curso, ele é um grande Shiva, ele é um grande assim, ele inspira a gente, ele cuida da turma, ele inspira a turma. E ele se sente assim, sabe? Você se inspira, né? Ele contamina, né? E a gente sente o grande amor, né? A grande energia que ele põe em tudo que ele faz. Obrigada, querido. Gratidão. Eu peguei na minha colinha ali o nome do cara que desenvolveu a respiração, é Grof, Stanislav Grof. Stanislav Grof. Ele desenvolveu a respiração holotrópica porque ele queria desenvolver algo que fosse parecido com a sensação do LSD. Aí, gente, olha que aula. E aí ele desenvolveu essa respiração, ele e a mulher dele, acho que é Cristiane Grof também ela. E essa respiração holotrópica, eu coloquei ela uma vez numa meditação Kundalini, sabe? Que ela é uma respiração bem rápida. Então, eu coloquei ela, a pessoa coloca a boca pra fora e fica... Meu, te dá um efeito assim, que você vai pra outro mundo, sabe? Eu lembro que a gente já fez algumas meditações com você que dá até um barato, assim, você fica até meio brisado, né? Você fica literalmente Brisado. fora da casinha, né? Brisadão, eu lembro que você fez até uns vídeos assim, lindos, né? Foi da meditação. Com drone, né? Inclusive a Pulsation do Daniel é incrível, né? A Pulsation tem o Isis, que vai ser em setembro. A A Pulsation Pulsation ela é uma das práticas assim que o povo mais elogia, assim. Tipo... A Pulsation do Daniel, renascimento, inclusive eu vou falar assim, os rituais que eles fazem, assim, com flores, com resgates assim de você com a sua infância, para você ressignificar, sabe, coisas do outro, coisas do passado, para você deixar lá para trás e seguir daqui para frente. Gente, eu recomendo, eu super recomendo, sabe? Aquela dor que você precisa, assim, sabe, falar assim, meu, chegou a hora de eu deixar enterrar esse negócio. Faz isso com o Daniel e com a Naline, que vocês vão renascer e vão virar novas pessoas. Vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. No Tantra Lotus, com a Naline e com o Daniel Carletti. Porque é incrível o trabalho que eles fazem. Obrigada, meu amor. Gratidão. Gratidão, mestre. Obrigada, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Dani, obrigada, querido. Não sei nem como te agradecer tudo que você fez. Desculpa te fazer te esperar tanto. Não, tranquilo. Ali na nossa